há um ano, nós gravamos um vídeo aqui nos Três Elementos. Nós quatro. O Pirulinho estava aqui conosco. Sobre uma coisa que tinha acontecido no Brasil. Foram as enchentes, muito sério. Foram as enchentes do Rio Grande do Sul que marcaram o ano, tanto que a gente gravou um vídeo sobre isso, porque era algo importante que a gente tinha para falar e tinha que chamar a atenção para esse assunto. Isso em 2024. Isso em 2020, não lembro agora direito, mas é mais ou menos um ano que saiu esse vídeo. Se você entrar lá no YouTube, tá há um ano que saiu o vídeo. A gente está passando por um momento muito parecido agora com o Juiz de Fora e com outras cidades mais ao Atlântico, e aí eu já vou explicar por que essa frase do mais ao Atlântico é importante, por razões muito parecidas. Então eu fico com a impressão, às vezes, que quando a gente fala de questões ambientais, ou quando a gente fala de ciência mesmo, a gente está entrando meio que num dia da marmota de repetir as mesmas coisas pelas mesmas razões e perceber que os problemas continuam acontecendo exatamente pelas mesmas coisas. Às vezes eu acho isso meio frustrante, assim. Então... E triste também, né? Porque a gente falou sobre a mesma coisa, como você falou um ano atrás, e estamos aqui de novo falando da mesma coisa. E a gente estava até conversando em off, nós três, será que a gente grava esse vídeo? Será que a gente não grava? E o Rosa até perguntou, tá, mas o que a gente vai falar que a gente já não falou da outra vez? E acho que não tem muito o que a gente falar que a gente não falou da outra vez, né? Mas eu acho que cai muito naquilo que a gente vem conversando ao longo desses meses, né? Desses anos, talvez, que a gente tem que falar toda vez da coisa mais importante que a gente precisa falar. Que é a única coisa que talvez a gente devesse estar falando, que é clima. Mudanças climáticas. Exato. Só que a questão das mudanças climáticas, ela passa por tantas outras questões que a gente também não pode deixar de falar quando fala de mudanças climáticas. Então, quando a gente vai falar de questões sociais, de desigualdade, não tem como. A gente vai falar cada vez mais de eventos climáticos extremos, de problemas, e esses problemas, que é o que eu imagino que a gente vai conversar mais hoje, é quem esses problemas afetam principalmente. Perfeito, porque tem a questão da mudança climática, que a gente tem que falar, como você bem ressaltou, e aí também tem a questão do planejamento urbano, quem mora nas zonas de risco, por que essas pessoas ainda estão lá, e geralmente são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Então vamos explicar o que aconteceu. Então, em primeiro lugar, a gente estava conversando hoje sobre lugares que estão chovendo muito. Então o que está aparecendo mais é Juiz de Fora, é um caso muito sério, que nós já vamos falar um pouquinho dos números, mas ontem a gente estava vendo Angra dos Reis, com um volume de chuva ridiculamente absurdo, risco de deslizamentos também, pessoas sendo retiradas das suas casas para evitar problemas mais sérios, então pessoas que poderiam perder tudo. A gente estava de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, não só Ubatuba, mas o litoral norte de São Paulo, que também estava com um grande volume de chuvas. Paraty ontem, completamente alagada, e esses fenômenos, eles são o mesmo fenômeno climático. É claro que em locais diferentes, com efeitos diferentes, mas o mesmo fenômeno climático. E o que nós estamos vendo é o resultado, segundo os especialistas e climatologistas, do aquecimento do oceano. A gente estuda lá na terceira série como chuva funciona. Então a água evapora, o vapor de água sobe, vai subindo, porque quanto mais quente, mais o ar vai subindo. Esse vapor de água vai subindo, ele atinge camadas mais altas da atmosfera que são mais frias. Essa água começa a condensar, começa a formar gotículas que se juntam em nuvens. Quando forma gotículas muito densas, chove, certo? Então, esse é um fenômeno que todo mundo sabe, que a gente já estudou infinitamente. E o aquecimento dos grandes corpos de água é o que resulta em chuva. Então, aquecimento do oceano, aquecimento de lagos, aquecimento de rios. E também, a gente falou disso ano passado um pouquinho mais, a evapotranspiração das plantas, a Amazônia, por exemplo, jogando água para a atmosfera, é o que resulta na formação dessas grandes quantidades de água no ar, que vão se transformar em chuva. E o que os pesquisadores estão discutindo é que a gente viveu um momento agora de que o Oceano Atlântico, no litoral do Brasil, ele estava em média 2 graus acima da temperatura esperada. E 2 graus para um corpo de água é muita coisa. Imagina que você tem o oceano, é que não é o oceano inteiro, é uma faixa de oceano, mas esquentar esse volume de água precisa de muita energia. Então o que os pesquisadores estão falando é que o que a gente está vendo nessa costa atlântica do Brasil é resultado
dessa grande quantidade de vapor de água sendo jogado na atmosfera. E aí a própria circulação do ar gerada por esse calor joga essa onda de água, essa onda de vapor, para cima do continente. Aí ali em Juiz de Fora você tem relevo, então a onda de umidade e calor vem, bate na montanha, sobe e ficou presa ali, porque também ao mesmo tempo veio uma onda de ar gelado no litoral depois dessa umidade vir e prendeu a umidade ali. Então a umidade ficou meio que prensada ali no litoral e em Juiz de Fora. Certo? Junto com isso, você também tem a onda de umidade vindo da Amazônia, que também se direcionou para ali. Então, foi a tempestade perfeita. Só para vocês terem uma ideia, choveu de 180 a 190 milímetros em 8 horas. É muita água. Meu Deus. É muita água. Como que você mede a quantidade de água? Você literalmente coloca um frasco no chão, graduado em milímetros, e você mede a quantidade de água que você vai encher nesse frasco. E aí você vai saber quantos milímetros de chuva você teve. Choveu em um dia que era para chover no mês. Então é muita água, é muita chuva acontecendo. E aí o que você vai ter, e aí que a gente começa a discutir a outra parte do problema, é que lá em Juiz de Fora, é uma região de morros, e aí a gente vai ter deslizamento nesses morros, você tem a ocupação descontrolada do solo. Você não tem um planejamento urbano bem feito e isso está ligado à pobreza, isso está ligado a quem está morando no morro, isso está ligado ao tipo de construção que você tem, se essas construções são aprovadas ou não. Então o que aconteceu nesses lugares, que é o que acontece no litoral norte de São Paulo, no litoral sul do Rio de Janeiro, e que a gente vê recorrentemente, é que essas áreas são as áreas de risco em que as pessoas moram. Por quê? Porque a hora que chove muito, e aí a mesma explicação acontece no morro, lá em Ubatuba, porque a serra é ali do lado, a umidade bate, sobe e chove toda ali na serra. E aí se você não tem floresta, porque daí você vai desflorestar para colocar as casas, a hora que a água cai, ela vai levando o solo junto, e a hora que leva solo junto, o barranco inteiro desce. O solo não tem onde se agarrar. O solo não tem onde se agarrar, porque a floresta foi retirada, você vai ter uma grande quantidade de água da chuva caindo, e aí arrasta tudo, arrasta água, arrasta solo, arrasta tudo. Então o que aconteceu de maneira simplificada do clima em Juiz de Fora foi isso. Então você teve essa questão que provavelmente já é um resultado da mudança climática afetando o clima. Uma coisa que todo mundo pergunta é, essa não é a primeira vez que acontece em Juiz de Fora. Por quê? Porque esse fenômeno da umidade vindo do Atlântico, bater na montanha, subir e chover, aconteceu outras vezes. Só que a intensidade disso foi muito maior dessa vez do que das outras vezes aparentemente. Esse é o primeiro ponto. O segundo que os pesquisadores estão discutindo é aquilo que a gente falou do Rio Grande do Sul, que é frequência. Então, além da chuva ter sido muito intensa, a probabilidade disso acontecer de novo, se outra vez o oceano esquentar daquele jeito, é muito grande. É que um argumento muito utilizado para combater aquecimento global, essas pessoas que desenterram foto dos anos 70, falando, olha, também deu enchente nos anos 70. Deslizou também. E aí, né? E não tinha aquecimento global naquela época. E aí quem recebe essa imagem já valida a sua crença e pronto. Viu? Então isso não existe. Sim, ocorreram enchentes no passado. Com certeza. A questão é que elas estão mais intensas e com mais frequência agora por causa dessa instabilidade ambiental. Exatamente. Que o aquecimento global está gerando. É exatamente isso. E o triste é isso que você falou lá no começo, né? Eu sempre morei na Grande São Paulo. São Paulo sempre teve um problema com alagamento. Mas antes a gente sabia que o problema de alagamento de São Paulo, além de ter épocas onde chove mais, épocas em que chove mais, a gente tinha um problema urbanístico mesmo. Então, regiões que são muito propensas a alagamento e que não deveriam ter moradias, né? Moradia. Que historicamente alagavam, né? Que não deveriam nem ter moradia ou não deveria ter uma marginal. Num rio que alaga, você não constrói uma principal via da cidade num rio do lado gigantesco. do rio. Mas já sabendo disso, ao longo do tempo, nada muda. Não existe um planejamento. Quer dizer, existe um planejamento. Só falta pôr em prática em alguns locais. O que foi feito em São Paulo, pegando o exemplo que você deu, foram duas coisas principais. A primeira é a construção de piscinões. Então, o que você faz é que você constrói grandes buracos no chão, grandes piscinas, que vão escoar esse excesso de água para impedir que alague. E a outra coisa que foi feita em São Paulo... Você direciona a água para ela não ir para onde ela quer ir, para onde ela deveria ir naturalmente, e você faz com que ela seja direcionada para onde você quer que ela vá.
tudo bem. E tá tudo bem. O ideal, na verdade, e isso tem vários trabalhos no mundo, é que a gente não deveria ter marginal, deveria ter mata ciliar. O rio ia alagar normalmente, ia alagar a mata e ia voltar e ninguém ia ser afetado por isso. Então, esse era o ideal. Não é à toa que elas são super protegidas. Exatamente. Então, em outros lugares do mundo, e o que deveria ter acontecido em São Paulo é isso. Então, você, inclusive, destrói as marginais, coloca a floresta ali do lado e deixa o rio alagar. Faz parte. Mas Onde ainda não aconteceu isso é a área de proteção permanente. perfeito. Mas a alternativa de São Paulo foi: constrói piscinão, isso vai pegar esse excesso de água, como você diz, você direciona para lá, e eles baixaram a calha do rio. Então, literalmente, você coloca um barco com uma escavadeira em cima e ele vai cavando o fundo do rio para deixar o nível do rio mais baixo, para não correr o risco desse rio transbordar. Ele enche, mas ele transborda menos. Então, isso diminuiu esse número de eventos em São Paulo, de alagamento do rio. E São Paulo também é uma cidade até certo ponto plana. Então você não tem tanto problema de deslizamento nessas comunidades em São Paulo, diferente do que vai acontecer, por exemplo, no litoral do Brasil ou no Rio de Janeiro, que você vai ter os morros ocupados, então você tem uma chance maior de ter deslizamento. Ou em Juiz de Fora. Então, em Juiz de Fora, o problema é que as casas são no morro. E aí, a hora que chove, o deslizamento arranca as casas do lugar. Então, não é nem tanto um alagamento, é muito mais o deslizamento que é o problema. É que São Paulo tem tudo, né? Dessas tragédias. Eu não tô nem uma comparação de alagamento é pior do que deslizamento. É só que são fenômenos diferentes com a mesma origem, no final das contas. Então, o que a gente está vendo em Juiz de Fora é algo que, como o Ruas comentou, já aconteceu. É curioso a gente olhar, e por isso que a gente fica assim, caramba, o Rio Grande do Sul alaga. A gente sabia disso. Tanto sabia-se disso no Rio Grande do Sul que tinha proteção para o rio não subir. E aí não fizeram a manutenção disso, o rio subiu e aí teve um problema. Por quê? Porque você não conseguiu fechar aqueles portões que eles tinham colocado e aí gerou todo o problema. Isso em Porto Alegre. Em outros lugares alagou e você não tinha essa preparação. Mas o que me incomoda em Juiz de Fora, e por isso que parece que é o dia da marmota, é que isso aconteceu outras vezes já. Milhões de americanos esperam ansiosamente para o Dia da Marmota. Uma tradição que literalmente uma marmota faz prognósticos para a próxima primavera. Desejando sair da neve, espectadores aplaudiram quando a marmota indicou que a primavera acontecerá mais cedo. O evento anual do Dia da Marmota ficou ainda mais popular pela comédia de cinema de 1993, Dia da Marmota, estrelada por Bill Murray. Então, se já aconteceu de chover muito, se já aconteceu de ter deslizamento, se já aconteceu das pessoas perderem suas casas, eu estava comentando com a Camila isso, Ruas. Imagina você acordar uma pessoa em situação de rua. Você não tem nada. A sua vida que estava na sua casa. Hoje, se a gente perder a nossa casa, que a gente tem uma rede de apoio, mas hoje, se a gente perder a nossa casa por qualquer razão que seja, tudo que... Perder assim, ela foi subtraída, não é que, sim. E não é a que você teve que nossa mudar. rede de apoio, ela é difusa. Isso. Porque às vezes a gente está falando verdade. de famílias inteiras que tem vários membros que moram numa região próxima e todo mundo é afetado. Exatamente. Né? Então, no nosso caso, a gente tem uma rede bem difusa. Um em cada canto, Ou em cada em cada- cidade. Se der problema num lugar, você vai pro outro. E a gente volta àquele papo de, poxa, agora tá aumentando a intensidade, tá aumentando a frequência, tá aumentando os locais onde esses eventos acontecem. Eu não sei se antes todo mundo tinha o medo que eu tinha quando era criança. Não, de... Quando eu era criança pequena, morava ali em Taboão da Serra, eu morria de medo de alagamento, porque todo ano o centro de Taboão da Serra alagava. A região especificamente da minha casa era num morro, né? Então, Mas embaixo do morro tem um corguinho que alaga. bem embaixo do morro tem um corguinho. Então a gente ficava meio ilhado lá nas épocas em que tudo alagava. E eu morria de medo. Tanto que quando eu comecei a namorar com o Emílio, eu falava pra ele, olha, eu não quero morar do lado do corguinho. Não quero. Não Quero morar porque- perto do rio. Não quero morar perto do rio. Mas É isso. naquela época nem era tão frequente, nem era tão intenso. Sim. Mas agora a preocupação é para o futuro. Qual que é a tendência? A tendência é de que a gente vai ver mais e mais eventos extremos como esse. Eu estava vendo um artigo falando do Ártico, que
os eventos extremos têm aumentado. De novo, já existiam momentos de eventos extremos no Ártico. Agora está tendo mais, com maior intensidade, em locais que não existiam esses eventos, em que isso não acontecia. Não, esse artigo eu não tinha visto. E é assustador, né? E olha só para terminar essa do Ártico, que eu sei que o vídeo de hoje é Juiz de Fora, mas a gente está falando de eventos climáticos extremos, mas uma das coisas que eles citam no artigo, que é algo assim que eu fiquei, gente, é mesmo, né? Lá é para nevar. A vegetação está preparada para neve. Então, neve, depois esquenta, derrete a neve, mas a neve ela fica fofa por bastante tempo. O que depois ainda dá para os herbívoros irem lá comer. Mas porque está esquentando, está chovendo. Aí, como está frio, né? Fica esse esquenta, esfria. A hora que esfria um pouquinho, aquilo congela. Vira gelo. Gelo, vira um bloco. E aí os bichos não conseguem mais comer. Então, isso está afetando todo o ecossistema ali. E cada vez mais e mais eventos extremos. Cada vez mais frequente, né? Isso que é foda. Eu achei interessante que você tinha comentado que o aquecimento global ele está aumentando a temperatura dos oceanos, que realmente é um volume de água muito grande, que 2 graus é muita energia, né, para essa quantidade toda de água, e que isso acaba, por estar mais quente, evaporando mais, enviando mais água para cima, para a atmosfera, e que acaba, por consequência, gera chuvas mais torrenciais, né, com mais frequência. Então, assim, e se no Brasil está começando a ter mais frequência de chuvas, enchentes e, por consequência, mortes e pessoas desabrigadas, logo seria necessário, a gente indo agora para um campo político, mais atenção dos estados com relação a iniciativas para evitar que isso ocorresse. Exatamente. Eu acho que assim, uma coisa que é importante a gente falar é, não dá para evitar essa chuva. Sim, a chuva não dá para evitar. Então a gente tem que ver o que a gente consegue evitar. Então a primeira coisa que a gente consegue evitar é ter pessoas morando em locais de risco. Então o que está acontecendo em Juiz de Fora agora é agravado pelo fato de que você tem pessoas que moram nas encostas desses morros nos lugares em que está chovendo bastante. E aí aqui é uma coisa muito importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo, é que as pessoas não moram no morro, na encosta, num local que elas sabem que é de risco, porque elas querem morar lá. É porque o planejamento urbano, é porque lá é onde elas podem morar, é onde elas conseguem morar. É o que tinha. Porque isso é muito relevante da gente falar. Não é todo mundo em Juiz de Fora que está sendo afetado. Uma parte da população que está sendo afetada. Existem bairros... Emílio, mas não choveu muito em Juiz de Fora? Sim, mas não é toda casa que está no morro. Não é toda casa que está num local que vai deslizar, que vai desbarrancar todo. Juiz de Fora está sendo muito afetada, mas esse processo ele não é igual para toda a população. Então existem lugares mais seguros e lugares menos seguros. E aí o que é importante a gente falar é que existe uma legislação para as pessoas não construírem casa no morro. Só que essa legislação não é suficiente. Por que não é suficiente? Em primeiro lugar, porque a gente precisa fiscalizar para ver se está sendo seguida a legislação. Em segundo lugar, que é o problema de moradia das pessoas. As pessoas precisam ter onde morar. As pessoas precisam ter onde morar. Então, a gente como sociedade não pode simplesmente chegar pro cara e falar, você não vai morar no morro, porque isso não é justo. Ou a gente está num mundo onde tudo é propriedade de alguém, então o que sobra para alguém que não tem propriedade são os piores lugares que ninguém tem interesse de ficar ali. E que nem pode construir. E que nem pode construir. Sim. E aí o que você vai ter? Você vai ter esse cenário de você chegar pro cara e falar assim, amigão, tá pra desbarrancar aí, você vai embora da sua casa. E aí o cara fala, não vou sair da minha casa, porque ele vai pra onde? Você sofreu por isso? Muito, porque a pessoa morar na rua é a coisa pior que tem. Para onde ele vai? Qual que é a alternativa que a gente, como sociedade, oferece para essa família? Eu sempre penso assim, nossa, eu sairia da minha casa. E daí, num segundo momento, eu penso, cara, será que eu sairia? Tem 30 anos que eu tô construindo essa casa no morro. Eu não tô falando, a minha vida foi construída ali, o meu filho foi criado ali. É de que não. Provavelmente não. Ou eu relutaria, ou eu teria que ser arrancado da casa. Então, quando a gente fala de planejamento urbano, a gente tá falando que as cidades, o estado, município, estado e governo federal tem uma responsabilidade com essas pessoas. E a responsabilidade que eles têm com essas pessoas é garantir a segurança dessas pessoas, dentre outras coisas. E eu acho que a gente tem que até tomar um cuidado, porque tem alguns lugares que não é tão óbvio assim, sabe? Você fala, morar no morro, se chover, vai
né? Tá, mas eu acho que tem lugares que não são tão óbvios assim, que as pessoas não percebem, que não tem essa questão da fiscalização, e a gente precisa fazer um acompanhamento ambiental mesmo, um acompanhamento histórico da região, para saber ali as propensões daquele local alagar ou não. Então eu lembro de alguns casos. Quando eu ia na minha pós-graduação, eu ia para o campo no Pantanal. A gente passava por uma cidade chamada Miranda, lembra? Claro. Pantanal, alaga e seca, alaga e seca. Tem vez que alaga mais. Tem vezes que seca mais. Agora só seca. Existiam essas variações. E aí teve um período onde não estava alagando tanto, então a parte alagada estava ficando menor, e a população ocupando esse espaço. Teve um período depois que choveu muito, que veio muita água. Aquilo que antes estava reduzindo, de repente aumentou. E muita gente perdeu casa, sabe? Foi muito triste aquele período. Por isso que a gente tem que fazer um acompanhamento histórico. Agora, saiu em Paulínia, que teve um condomínio que também alagou. Eu acho que aquela já era uma região que, historicamente, era propensa a alagamento. E aí construíram um condomínio lá. Exato. E se eu entendi bem, não é um condomínio barato. Sim. Por isso que a gente tem que fazer uma investigação histórica do local para saber se aquilo pode ser um local de risco ou não. Sim. Existe uma verba do governo, cada cidade tem a sua, para evitar esses desastres. Existe uma verba, geralmente tem o governo federal que tem uma verba para isso, o governo estadual também, e isso é geralmente monitorado pelo governo municipal. Então o governo estadual ele determina uma verba para, por exemplo, vamos falar de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, tem X dinheiros para combater esses problemas, para minimizar esses problemas e depois para mitigar. Então, eu não quero que aconteça, mas caso aconteça, eu tenho esse dinheiro aqui para ajudar as pessoas que estão nessa situação. E aí aconteceu uma coisa que é a mesma coisa que acontece no Rio Grande do Sul, que é você cortar a verba. Então o governo Zema, que é o governador do estado de Minas Gerais, nos últimos 2 anos ele cortou em 96% a verba para eventos climáticos extremos ligados à chuva. Eu tenho uma curiosidade, porque o governo Zema é um governo de direita. Isso. A gente poderia até dizer que essa nova direita, que é mais para um extremo, né, do que anos 90 a gente considerava direita. E quando esse tipo de ideologia, essa nova ideologia de direita assume, assim como no Rio Grande do Sul no ano passado, as verbas no quesito desastres ambientais, questões climáticas, são absurdamente cortadas. Eu não sei qual que é o argumento deles para fazerem isso, porque é de se esperar que esses desastres venham a ocorrer, né? Então, se é de se esperar, usemos essas verbas para conter. Mas por que elas são absurdamente, quase por completo, cortadas? Eu nunca ouvi o argumento se é porque é desnecessário, não precisa, isso aí só vai para o bolso de político. Eu não sei qual é o argumento que eles dão para fazer esse corte tão grande. Cara, acho que tem 2 aspectos. Ou o negacionismo climático. Não está acontecendo nada. O primeiro é esse. Não precisa disso, vamos botar esse dinheiro em outro lugar. O negacionismo ele tem 2 camadas, né? É da não existência do fenômeno, né, das mudanças climáticas e do culpado, né, da causa. Tem a galera que vai negar só a causa humana, mas não vai negar que existe o fenômeno, e tem outros que vão negar tudo. Eu nunca vi, e aí pode ser uma falha minha não ter pesquisado isso, o Zema falando sobre clima. Então eu não posso afirmar que ele é um negacionista climático, não estou fazendo isso, eu não acho justo colocar essa pecha nele, porque não é verdade, porque eu não estudo. Pode até ser verdade, mas eu não estudei isso. Mas eu sei que existe esse negacionismo climático na direita. E não só na direita brasileira, mas na direita mundial. Então, você tem o Donald Trump, por exemplo, falando que vai queimar petróleo, e é sobre isso. China. Você tinha o Bolsonaro falando a mesma coisa no Brasil. E se você pegar o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, ele é notadamente um negacionista climático. Então, tem esse primeiro lugar. E o segundo problema que tem, e aí acho que isso sim eu posso afirmar do Zema, porque ele é a direita de sapatênis. Ele é a direita que finge que não é tão extrema-direita assim, mas é extrema-direita, que é a história do Estado pequeno. Então a gente precisa de um Estado eficiente, e aí quando eles falam de Estado eficiente, eles estão falando de Estado pequeno. Então cortar a verba é economizar dinheiro do Estado. Tá, mas o custo que isso tem quando você corta a verba é maior do que o
custo que tem quando você investe em segurança. O dinheiro que o Estado vai gastar agora para fazer essas reparações é maior do que a verba para evitar que isso ocorresse. Exatamente, é igual vacina. Eu vou investir em vacina, é caro investir em vacina. Só que a doença é muito mais cara, gente. Faz sentido. Tipo, as comportas do Rio Grande do Sul mesma coisa. Foram feitas para evitar aquela enchente. E aí quando a enchente acontece... Cortaram a verba da manutenção das comportas, não teve comporta para impedir. Exatamente. E aí agora você vai gastar bilhões de reais para reconstruir uma cidade, um estado que foi destruído. Então é uma economia... A gente estava falando de SUS hoje no carro. O SUS, ele é desenhado para ser preventivo, porque prever doença é muito mais barato do que... Prevenir doença é muito mais barato do que curar a doença depois. E aí é isso que nos incomoda. Então assim, é mais barato, e aqui eu posso afirmar isso, eu construir uma casa e dar para a pessoa num lugar seguro, do que eu ter ela no morro e o morro cair em cima dela. E morrerem 54 pessoas. Até agora, 12 desaparecidos. E daí depois a gente tem que remediar e ajudar essas pessoas. E aqui... nós três, nós somos defensores de ajudar as pessoas. Só que, desculpa, eu vou ser grosseiro, é burrice. É burrice a gente ter um Estado que olha para isso, que já aconteceu outras vezes, e não fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos construir casa para as outras pessoas nos lugares aqui e impedir que tenha gente no morro? Quando acontece a tragédia, é necessário. Sim, perfeito. Agora não tem mais jeito. A burrice não é ajudar. Não. A burrice é não prevenir. A burrice é que daqui 5 anos vai acontecer de novo. No mesmo lugar. Daqui a 1 ano. Daqui 1 ano vai acontecer de frequente. Novo. Daqui 2 anos o Rio Grande do Sul vai encher de novo. E, gente, a gente não quer que isso aconteça, mas é provável que isso aconteça. Se vai acontecer de novo, por que a gente vai esperar acontecer de novo pra gente vir aqui nos 3 elementos de novo daqui 1 ano pra falar de outra cidade que pela 10ª vez teve alguma coisa? Olha os absurdos do que ultimamente, até antes dessa chuva de agora, a gente já estava vendo outros lugares com alagamento, próprio São Paulo, mas vários outros, o que você faz se você estiver num carro e ele começar a ser levado pela correnteza. Olha as dicas que a gente tem que pegar. Como isso é uma conversa, né? Exato. Que porra é essa? E a gente viu vários casos ao longo desses 2 meses, né? Disso acontecendo. Olha que absurdo, olha que ponto a gente chegou. Das pessoas fazerem os vídeos mostrando, olha, se a lâmina d'água tiver com tantos centímetros, você já nem... Isso aqui... já carrega uma pessoa, isso aqui já carrega um carro, não é para sair, aí é para sair para cima. Eu sei, esses vídeos eles são super importantes nesse momento. Eu não estou discutindo isso, mas olha que ponto, olha o nível da conversa que a gente tá. Isso deveria ser uma não conversa, né? Para que eu Exato, ensinar isso para alguém? Isso é quase uma história de terror. Exato. E de novo, assim, por que a gente acha importante fazer esse vídeo? Primeiro, porque a gente vai falar da questão das mudanças climáticas. Segundo, porque a gente vai bater de novo na tecla de que a gente precisa repensar moradia, que a gente precisa repensar N coisas para evitar isso, da própria urbanização, quem sabe até rever a questão das marginais, mas acho que o mais importante é que, de novo, a gente vai precisar juntar um país para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Complementando o que você falou, então, em primeiro lugar, escolha a gente para te representar, que te represente de verdade, que se preocupe com quem mora na sua cidade. Em segundo lugar, a alternativa que a gente vai trazer para as pessoas é que o site Vaquinha, ele abriu um programa do Vaquinha igual eles fizeram com o Pi. Então eles não vão ganhar nada com isso. O link está aqui embaixo para receber doações para ajudar as pessoas que estão vulneráveis nesse momento. Então, se você que está assistindo acha que você pode ajudar, é aquilo. Tem gente que não pode, tá tudo bem. Mas se você acha que você pode ajudar, entra aqui no Vaquinha. Os caras são sérios pra caramba, eles são ótimos. A única coisa que vai ser descontado são os impostos. Então, eles têm que pagar impostos sobre o dinheiro que eles recebem. Eles vão pagar os impostos e tudo vai ser repassado para uma ONG que está cuidando disso. Todas as informações da ONG estão no site. Entra lá, dá uma lida, lê se você concorda. Ah, legal, esses caras parecem que são legais. O pessoal do Vaquinha só associou eles porque eles acham eles legais. Então clica no link aqui embaixo e ajuda as pessoas. Mas é super ajuda, tá? Mas essa não é a solução. A gente precisa ajudar as pessoas agora. As pessoas precisam de comida. Essa é a solução para agora. As pessoas precisam comer, tomar água, precisam de roupa, precisam dessas coisas. Mas a gente precisa de soluções para o futuro. Exatamente. E aí essas soluções para o futuro, elas são muito mais sociais, governamentais, estruturais, do que indivíduos conseguem resolver. Certo?
E que aquecimento global é uma realidade, né? Quem fala isso são os números, não é opinião. E que o que a gente precisa não é de um Estado mínimo, é de um Estado inteligente e eficiente. Perfeito, exatamente isso. É exatamente isso. E eu espero não voltar aqui para fazer um outro vídeo desse. Mas eu acho que a gente vai ter que voltar. E aí a postura dos 3 elementos é, se acontecer de novo, a gente vai estar aqui nós 3 de novo falando sobre isso, certo? Certíssimo. Gente, era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Clica na vaquinha aqui embaixo. Até a próxima e tchau.